Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente joga a luz num problema, para que, ao jogar a luz naquele problema, a gente não tire o foco dos problemas que têm um tamanho maior do que aquele. E que, quando comparado com os outros problemas, a gente, por jogar a luz, faz aquele problema ter um tamanho monumental. Por que eu estou falando isso? Temos um problema, diagnosticamos um problema, noticiamos um problema, que foram histórias tristes envolvendo febre maculosa. Então, no interior de São Paulo, num determinado lugar, numa determinada fazenda, um grupo de pessoas em eventos, numa festa, foram contaminados porque foram picados por um tipo de carrapato, que é o carrapato estrela, pegaram febre maculosa, e principalmente durante os primeiros dias da doença, porque os sintomas são parecidos com leptospirose, com dengue, com hepatite viral, com salmonelose, da qual eu nunca tinha ouvido falar, deve ser de tipo salmonela, encefalite, malária, meningite, sarampo, lúpus, pneumonia. Estou vendo tudo isso no site do Ministério da Saúde. Então o médico, ele tem que fazer a avaliação dos sintomas e vai perguntar, vem cá, onde é que você teve? Porque se ele não perguntar isso, você não vai falar. Então tem que falar, eu tive numa mata, eu tive na floresta, eu tive numa fazenda, eu tive numa trilha ecológica. E então aí sim ele vai considerar, opa, pode ter sido picado por um carrapato. E como os exames necessários são exames que muitos deles demoram muito tempo para ficar pronto, você, na dúvida, o médico bem informado e bem informado vai iniciar o tratamento com um antibiótico urgente para a gente não ter óbito. E, no entanto, a gente teve esses casos que produziram óbito. E quando a gente olha o número, assusta, porque a gente viu 3, 4 casos, puxa vida, tudo num lugar só. Aí, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, eu fui fazer um levantamento e peguei número de mortes provocadas no país pelos animais que realmente nos assustam, os animais peçonhentos todos, né? Cobra, escorpião, tem umas mariposas, abelha, formiga, vespa, besouro, lacraia, todos os animais peçonhentos. E o Ministério da Saúde contabiliza, claro, pode ter erro, evidente, pode ter erro, porque o banco de dados do Ministério da Saúde trabalha com os ataques de animais peçonhentos e o número de óbitos, que desde que tenham sido identificados de forma correta. Uma pessoa pode ter sido picada por uma cobra e ter registrado o óbito como ataque cardíaco, sei lá, pode ser. Mas não há outro jeito de fazer estatística, analisar estatística, que não pegando aquilo que foi contabilizado. Então eu peguei lá o número de ataques. Eu não vou ficar repetindo uma numeralha de ataques, mas o objetivo é onde eu quero chegar, é outro. Mas, por exemplo, o número de ataques mais assustador é escorpião, 170 mil ataques por ano. Em seguida vem as aranhas com 30 mil. Então, quando você pega o número de ataques, o número de casos vou chamar de ataque, né, mas de casos de febre maculosa provocada pelo carrapato estrela, porque quando a pessoa vê o carrapato, tira o carrapato, se era estrela ou não era estrela, pouco importa, desde que não tenha desenvolvido nada, não vai nem contabilizar, mas se contabilizar, nós estamos falando de 700 casos num ano. Bom, então eu peguei e montei um ranking do número de mortes por tipo de bicho. E não pude deixar de colocar o mosquito, que provoca dengue, chikungunya, que dá 1.110 óbitos no ano passado, 2022. 1.110 óbitos em 2022. Em segundo lugar, escorpião, 161 óbitos. Cobra, todos os tipos de cobra somados, 109 óbitos. Abelha, 88 óbitos. Carrapato estrela, febre maculosa, 59 óbitos. Aranha, 42. E outros 13. Se você somar todos esses bichos, os mosquitos, as serpentes, as aranhas, os escorpiões, as lagartas, as abelhas e os outros todos,
você está falando em cerca de 1.500 mortes num ano, provocada pela soma dos animais peçonhentos e mosquitos e tal. Bom, aí você pega o bicho-homem e ele produziu 40.800 mortes no ano passado. Se você somar todos os bichos que apavoram a gente morre de medo de morrer picado por escorpião, por cobra, por aranha, né? Todos os casos deu 1.500 óbitos. E nós tivemos 40.800 assassinatos no ano passado. Então, o bicho-homem é quase 30 vezes mais letal do que a soma de todos os animais peçonhentos que nos apavoram. Aí a gente coloca a lupa, e a luz, e o holofote, e o microscópio lá em cima de algo que nos apavora, porque é assustador, e esquece, ou deixa de lado, ou abandona temporariamente a verdadeira mazela brasileira, que é a segurança pública. Alguém vai dizer, você está juntando alhos com bugalhos, você está juntando coisas que não são comparáveis, né? Você está juntando o joio e o trigo. Não. Eu estou dizendo o seguinte, fica parecendo, se a gente não tomar cuidado, que o Brasil passou a ter um problema gravíssimo de saúde pública. E quando a gente tem um problema gravíssimo, é de segurança pública. Até porque os problemas ligados à saúde pública, que são da maior importância, inclusive a febre maculosa, inclusive os ataques de escorpião, dengue então, nem se fala, dengue, chikungunya, são perfeitamente evitáveis e controláveis. Com cuidado preventivo. Agora, qual é o cuidado preventivo que nós, como sociedade, podemos tomar em relação aos homicídios? Não sair na rua? Fazer o que a gente fez contra a Covid-19, ficar em casa? É isso? Essa é a solução? Quando o Estado aconselha a sociedade a tomar cuidado, no caso do carrapato estrela, usar roupa clara, usar calça, bota, blusa com manga comprida, quando vai andar numa área gramada ou arborizada, evitar usar repelente, verificar se o seu corpo, o corpo do seu filho, os bichos que você tem em casa, o seu animal de estimação tem carrapato ou não. Se encontrar um carrapato, tirar com uma pinça, não apertar, não esmagar, aí remover o carrapato inteiro, lavar a área, e quanto mais rápido retirar o carrapato, menos chance de doença, enfim. Esses cuidados que fazem sentido, você não tem para a segurança pública. Não, que conselhos você vai dar para as pessoas? Não andem em áreas pouco iluminadas? Não vão ao centro das suas cidades? Não andem segurando uma nota de 100 na mão? É isso? Saiam sem celular? Não usem relógio? Não usem aliança? Não usem nenhum tipo de colar, adereço, brinco? É esse tipo de cuidado? Essa é a contribuição do Estado? Porque a contribuição do Estado é grande na área de saúde pública com aconselhamento. Não guarde pneu com água, os vasos com aguinha. Não pode, porque daí você tem a proliferação do mosquito para evitar a dengue. Os cuidados, e as pessoas têm responsabilidade sim no combate ao mosquito. É responsabilidade da sociedade. É responsabilidade nossa, porque não há nada que o poder público possa fazer ou ser cobrado se você tem escorpião no seu sítio, se você tem escorpião na sua casa. Como é que você vai cobrar a sociedade, o poder público? Você pode acionar ajuda, mas você não pode dizer é culpa do Ministério da Saúde. Não é. Não é. Também você não pode dizer, não, é um problema de renda, é um problema de falta de polícia. A aranha, tem mais aranha porque falta polícia. Ah, não, a gente precisaria ter fiscal do Ministério da Saúde? Uma coisa é você fazer o fumacê, outra coisa é você falar que o Estado pode fazer alguma coisa contra as cobras. Não dá. O que o Estado
pode fazer é orientar. O serviço de orientação para as pessoas. Cuidado, o que fazer. Você não vai meter a mão num lugar que tem muita lenha, você mete o mãozão lá. Pode ter um escorpião lá. Tanto que escorpião é de longe o animal mais perigoso em número de ataques. 170 mil casos de picada registrados no DataSUS de escorpião. O segundo colocado é aranha com 30 mil. Olha só, está quase 6 vezes mais. É muita coisa. Se você somar todos os outros, não dá escorpião. Você tem 270 mil ataques de animal peçonhento, acidentes, né, que eles chamam, com animal peçonhento, dos quais 170 mil é escorpião. É o bicho, ele é o bicho. Então precisamos tomar cuidado. Mas o bicho homem é um problema de saúde pública? Não, é um problema de segurança pública. Envolve educação, envolve oportunidade de emprego, envolve polícia na rua, envolve cuidados, porque a gente tem que realmente não ir para certos lugares, lamentavelmente, mas isso não é correto como solução. Então, não é que eu estou somando alhos com bugalhos, estou dizendo assim, a gente morre do quê? De coisas que vêm de dentro da gente e coisas que vêm de fora da gente. Coisas que vêm de dentro Eu não vou nem falar de acidente, hein, gente? Eu não estou nem falando aqui de acidente de trânsito, que dá mais uns 40 mil, ou coisa parecida. Aí, então, é um absurdo. Mas, sabe assim, poderia falar, não, olha, o primeiro é o animal homem, o segundo é o animal carro, o terceiro é o animal bicho, esses animais aqui, que formam um conjunto pequeno. Temos que tomar cuidado, porque senão vai aumentar o número. A gente não quer que as pessoas morram de nada. A gente quer que as pessoas cheguem a uma idade bem avançada e lá, por uma causa natural, a vida dê seu curso. Mas não assim. Você vê um caso de uma vida ceifada por um ataque, seja de aranha, seja de escorpião, qualquer outra coisa. Mas o nosso problema não é, senão a gente cria uma discussão, a gente abre uma frente que vai concluir o seguinte: não vamos para o hotel fazenda, não vamos viajar, atenção, não vou pisar na grama. E aí a gente vai ficar maluco e não faz sentido. Então, praia e o campo são feitos não, né? São espaços onde a gente vai para relaxar, curtir a vida, sair da loucura dos grandes centros. E é nos grandes centros que a gente tem a maior parte dos casos de homicídio. Então, cuidado. Não vamos demonizar o turismo ecológico. Porque daqui a pouco a gente não quer ir para uma cachoeira. Daqui a pouco a gente não... Sabe? Aí é uma piração. Não faz sentido. Aconteceu como aconteceu aquele acidente horroroso em Minas Gerais, que caiu um pedaço, você lembra, Fábio? Caiu uma placa de pedra gigante em cima de um barco. Eu esqueci agora o lugar onde foi. Foi em Minas, né? Foi em Minas, eu não lembro agora exatamente o lugar onde foi. Um lugar maravilhoso, não vamos mais visitar. O Capitólio, é verdade. Obrigado, Frumento. O Capitólio. Não vamos mais, obrigado, Frumento. Obrigado, Xará. Não vamos mais para o Capitólio. Não vamos. Não faz sentido. O que a gente não pode permitir é isso que eu falei aqui agora. Está 40 mil, 800 mil homicídios. Aqui o Brasil é campeão mundial. É um dos campeões mundiais. Por qualquer critério. Por 100 mil habitantes, por região. É um absurdo. Esse animal aqui é que a gente tem que combater. Esse bicho homem que é o bicho assassino. Esse sim tira a vida das pessoas. Né? 30 vezes mais letal do que os bichos todos que a gente vai. Claro, a gente não estou dizendo vamos tapar o sol com a peneira, não vamos então falar mais nada, de jeito nenhum. Temos que tomar todos os cuidados contra todas as fontes de risco à vida das pessoas. Mas a maior fonte de risco de longe contra a nossa vida somos nós mesmos. É a nossa organização social, é o nosso sistema de justiça, é a polícia, é a falta de... Tudo. Nós chegamos num nó e mais. É tão difícil de resolver, tão complexo, porque quando a esquerda gosta de falar que é a pobreza,
Tem país mais pobre que mata muito menos. Quando a direita diz que falta polícia, tem país com menos polícia, investe menos em segurança pública e morre menos gente. É a desigualdade. Tem país mais desigual do que o Brasil, ou tão desigual quanto o Brasil, e o Chile é um exemplo de desigualdade muito semelhante à do Brasil, onde se mata menos. Então, é uma questão a ser enfrentada com, não, mas é que a pessoa, ela é pobre, ela vê a riqueza e vê que ela não tem nada. Não é verdade. Porque na Índia tem um monte de pobre que vê a riqueza, que não tem nada, e lá não se mata como se mata aqui. E você pega a Índia e a China e soma, nem em números absolutos os caras matam mais do que o Brasil. Como é que a gente resolve um negócio desse? Como é que a gente ignora um negócio desse? Como é que a gente vai lidar com isso? É isso. O homicídio reduziu no Brasil, ainda bem. Agora, você pega o ranking dos países mais populosos, a gente está na 5ª colocação, ou 6ª colocação. Aí você soma Índia, China, Estados Unidos, vai somando, a gente pratica dos 5 ou 6 países mais populosos do mundo, a gente tem 40% dos homicídios. Como é que pode? São 5, 6 países. Como é que você pode ter 40% do homicídio se você não tem 40% da população? Você pega as 10 maiores economias, a gente está 10, 12, a gente está lá no fim, a gente é 18 vezes mais letal a taxa média de homicídios do que esses outros. É isso que eu queria colocar. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.